Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é uma revisão de poliedros convexos. Então vamos, na revisão, fazer algumas questões para trabalharmos um pouco mais o assunto e recordarmos alguns conceitos que já foram trabalhados. Então a questão 702 da apostila de vocês diz assim: um poliedro convexo tem 7 faces e 15 arestas. Determine a soma dos ângulos de todas as faces. Então vamos considerar que nós temos inicialmente um poliedro que possui V vértices, A arestas e F faces. O número de vértices é V, o número de arestas é igual a e o número de faces igual a F. Bom, se eu considerar a soma dos ângulos internos da face número 1, considerando que a face número 1 tem uma determinada quantidade de lados, né, um polígono de N1 lados, aí você tem que o número de a soma dos ângulos internos vai ser N1, estou considerando N1 como o número de lados desse polígono, N1 menos 2 vezes 180 graus. Bom, considerando que a face 2 tenha N2 lados, ou seja, um polígono de N2 lados. Então, a soma dos ângulos internos dessa segunda face será N2 menos 2 vezes 180 graus. A terceira face, vamos considerar que ela tenha N3 lados. E aí a soma dos ângulos internos vai ser N3 menos 2 vezes 180. Pessoal, não estou dizendo que N1, N2 e N3 sejam necessariamente diferentes, eles podem até ser iguais, tá? Mas está representando o número de lados do polígono da face 1, do polígono da face 2, do polígono da face 3. Assim por diante até a face F. Então vamos considerar que a face F tenha F lados. Então é NF menos 2, NF lados, NF menos 2 vezes 180. Se eu somar todas essas equações, membro a membro, eu vou chamar aqui S1 mais S2 mais S3 até SF, vou chamar de S. Então S vai ser igual a 180 vezes N1 mais 180 vezes N2 mais 180 vezes N3 mais 180 vezes NF. E aí eu coloquei 180 em evidência, ficou N1 mais N2 mais N3 até NF vezes 180. Também eu tenho menos 360, menos 360, menos 360 da distributiva e menos 360. Eu tenho menos 360 F vezes, porque vai de S1 até SF, então é menos 360 vezes F. No entanto, se eu pegar aqui N1, N2, N3 até NF, o que é isso? Isso vai te dar a soma da quantidade de lados dos polígonos. Isso não é igual ao número de arestas. Por quê? Porque para eu ter uma aresta, eu vou pegar o lado de um polígono e juntar com o lado do outro polígono. Então, isso aí, na realidade, é o quê? É o dobro do número de arestas. Então, esse N1 mais N2 mais N3 até mais NF vai te dar duas vezes a quantidade de arestas. Então, S vai ser 2A, duas vezes a quantidade de arestas, multiplicado por 180, menos 360 vezes F. E aqui, como a ordem dos fatores não altera o produto, 2 vezes 180 te dá 360A menos 360F. Colocando 360 em evidência, ficaremos com A menos F vezes 360. Então, essa expressão aqui, ela te dá uma relação entre a quantidade de arestas, a quantidade de faces, né, e te dá isso, a soma dos ângulos internos das faces, né, de um poliedro convexo em função de A e de F. Bom, então ali você tem que F é igual a 7 na nossa questão, são 7 faces, e A é igual a 15, são 15 arestas, é só substituir A por 15, F por 7, 15 menos 7 dá 8, 8 vezes 360, 2.880 graus, isso é a soma dos ângulos de todas as faces desse poliedro.
A questão 705, ele pergunta quais são os poliedros de Platão e quantas faces tem cada um deles. Bom, primeiro, o que são os poliedros de Platão? Então, para um poliedro ser de Platão, ele primeiro tem que ser euleriano ou euleriano. Há quem diga euleriano, Euler ou Euler, euleriano. E aí, quais são os poliedros eulerianos? São aqueles que satisfazem a condição de Euler, né? A lei de Euler, a relação de Euler, que diz o quê? Que V menos A mais F é igual a 2, ou V mais F é igual a A mais 2, tanto faz. Então, mas isso não é o bastante, isso é necessário, porém não é suficiente. Ele precisa satisfazer a relação de Euler? Precisa. Mas, além disso, todas as faces precisam ter o mesmo número de arestas, quer dizer o seguinte, as faces precisam ser polígonos do mesmo gênero. São quadriláteros, então todas as faces são quadriláteros, ou todas as faces são triangulares, ou todas são pentagonais, ou todas são hexagonais. Então isso é necessário. Mais uma condição: de todos os vértices partem o mesmo número de arestas. Então, de cada vértice precisa partir uma mesma quantidade de arestas para nós termos um poliedro de Platão. Então, 3 condições precisam ser satisfeitas. Primeira, ser euleriano. Segunda, todas as faces com o mesmo gênero. Terceira, os vértices têm que partir a mesma quantidade de arestas. E aí, se você olhar para a sua apostila, você vai ver que são 5 os poliedros de Platão. O tetraedro, né, que cada face ela é triangular, tá? E são 4 faces, por isso que é chamado tetraedro, 4 faces. O hexaedro, né, 6 faces, hexaedro. Então, o número de lados é 4, então são quadriláteros no hexaedro. De cada vértice parte 3 arestas. É só lembrar do cubo. O cubo é um hexaedro regular. É um hexaedro, né, e é regular. Qualquer paralelepípedo é um hexaedro. O octaedro, então como o nome diz, octaedro, 8 faces, né? As faces são todas triangulares e de cada vértice partem 4 arestas. O dodecaedro é um poliedro com 12 faces. As faces são pentagonais, são pentágonos, e de cada vértice partem 3 arestas. E, finalmente, o icosaedro, 20 faces, todas triangulares, e de cada vértice partem 5 arestas. Então, estão aí os 5 poliedros de Platão. O poliedro convexo possui ao todo 12 vértices pentaédricos. Quer dizer o seguinte, cada vértice partem 5 arestas. Ele quer saber o número de arestas e o número de faces desse poliedro. Então vamos considerar ali, ó, como se aqui eu tivesse um dos vértices. Daqui, como diz o enunciado, partem 5 arestas. De cada vértice partem 5 arestas. Então eu poderia dizer, né, que de cada vértice, vou dizer que sejam n vértices, então n vértices, como cada um partem 5 arestas, n vezes 5. Mas se eu fizer n vezes 5, eu não vou ter a quantidade de arestas, porque cada aresta ela tem como extremidade 2 vértices. Então, quando eu pego, por exemplo, da aresta A, liguei, né, do vértice A, liguei ao vértice B, eu encontrei a aresta AB. E aí eu conto as 5 arestas que partem do vértice A. Show! Quando eu chego no vértice B, eu vou contar as 5 arestas que partem do vértice B, eu vou contar o BA. Mas só que a aresta BA é a mesma aresta AB. Então, se eu fizer n menos 5, né, 12 no caso, vezes 5, porque são 12 vértices, eu não vou descobrir a quantidade de arestas, eu vou descobrir o dobro. Por quê? Porque eu vou estar contando 2 vezes cada aresta. Então, na realidade, o número de arestas será
12 vértices vezes 5, porque cada vértice partem 5 arestas, divido por 2 para evitar a contagem dobrada. Então, vai dar 30 arestas. Agora que nós sabemos a quantidade de arestas, para descobrir o número de faces é só usar a relação de Euler. V mais F igual a A mais 2. Então, 12 vértices, F eu não sei quanto é, arestas 30, então o número de faces são 20 faces. Bom, o texto dessa questão ele fala sobre dados, né, que eram inicialmente feitos de ossos e tal. Aí ele diz que hoje você tem dados em forma de cubo, mas também tem de vários outros formatos. Se você olhar aqui, você tem poliedros de Platão e outros que não são de Platão. Então você tem o octaedro, o hexaedro, o tetraedro, o icosaedro, o dodecaedro, e aqui você tem um poliedro que não é platônico, porque não é de Platão, porque aqui você tem, partindo desse vértice, 3 arestas, e, no entanto, dali daquele outro vértice vai partir mais de 3 arestas, com certeza. Aí ele continua dizendo que existem até hoje em dia dados esféricos, e ele te dá o exemplo aqui, né, de dados esféricos, e ele explica como é que isso é possível, né, de ter um dado esférico, porque ele, além de ser esférico, mas no centro dele você tem uma cavidade, né, e ela tem formato de poliedro. Então, no exemplo aqui, você tem um dado cúbico, né, de 1 a 6, né, com pontos de 1 a 6, e dentro da esfera tem uma cavidade em forma de octaedro. E aí você tem um pezinho, e aí esse pezinho de chumbo ele vai, de acordo com o lançamento, ocupar uma dessas posições aqui. E aí, quando ele ocupa uma dessas posições, ele, por conta do peso, né, da massa, ela vai ficar na parte mais baixa e, portanto, o valor oposto ao que vai estar mostrado ali como no dado. E aí ele quer saber qual, né, alternativa justifica, qual a propriedade dos poliedros justifica. Bom, como ele diz que mostra pontos de 1 a 6, eu vou ter o quê? 6 vértices aqui no octaedro. Então, o número de vértices do octaedro é igual ao número de faces do hexaedro, e é por isso que nós podemos fazer essa relação de vértices com faces. Ok? Então, opção letra A. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.